Olá, boa tarde, eu sou o irmão Regis, novamente eu estou aqui para fazer esse vídeo com o tema Deus não quer que as pessoas sejam ímpias, mas justas. Então vou mostrar para você. Estou aqui juntamente com a irmã Ana Dark, a palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, o tema, Deus não quer que as pessoas sejam ímpias, mas justas. Então Deus quer isso de mim, de você, não somente de mim, de você, da irmã Ana Dark, dos evangélicos, dos crentes, mas de todo mundo. Por quê? Porque os ímpios, eles não herdarão o reino do céu, eles serão jogados no Hades, que é no inferno, e depois será jogado no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Quero ler para você em Salmos 37, no versículo 27, está escrito assim: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Naquele tempo, o salmista, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, o salmista Davi, porque naquele tempo o Espírito de Deus, ele não habitava dentro do ser humano, mas sobre o ser humano e sobre a vida do ser humano. Então o salmista, ele disse isso: aparta-te do mal e faz o bem. Naquele tempo, Deus estava, o Espírito do Criador de Deus estava sobre a vida do salmista, e Deus fez com que o salmista influenciasse as pessoas a não serem ímpias, mas justas naquele tempo. Aparta-te do mal e faz o bem, terás morada para sempre. No versículo 28, porque o Senhor ama o juízo porque o Senhor ama o juízo e não desamparará os santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Então a Bíblia fala que Deus, ele ama o juízo. Ele ama o juízo dele ele ama. O juízo, as escrituras, a palavra dele, o juízo é eterno, ele ama. Então, se eu e você, se nós formos ímpios, o que é que vai acontecer? Se nós formos pessoas má, ele nos condenará no grande dia. Mas se você for pessoa justa, se você amar o seu próximo, se você fizer o bem, se você for uma pessoa pacífica, se você for uma pessoa da união, se você for uma pessoa que esteja amando ao seu próximo, amando a Deus e amando ao seu próximo, fazendo o bem, se você for uma pessoa de Deus, do Pai Celestial, você não será condenado, você não sofrerá o juízo, a condenação eterna, mas sim você receberá a salvação eterna. Porque o Senhor ama o juiz e não desampara os seus santos. Então Deus quer que nós sejamos santos, Ele quer que nós sejamos pessoas justas, Ele quer que nós amemos o nosso próximo. Ele quer que nós sejamos santos, separados do que é mal, do que ele condena na palavra, do que ele não aceita que os santos dele estejam fazendo ou vivendo em cima da terra, lógico. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Então, se você não tem que ser ímpio, porque se você for ímpio, a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, eles levarão uma certa punição, um certo castigo de Deus na terra. Infelizmente, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Agora vou mostrar para vocês Jesus falando acerca desse assunto com outras palavras. Jesus Cristo, ele falou acerca desse assunto com outras palavras. Se você não sabia, fique sabendo. Jesus, ele explicou em Mateus capítulo 5, no versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Naquela época, no Antigo Testamento, tinha escrituras sagradas, escrituras que Deus e os anjos tinham permitido Moisés escrever, e aquilo que os profetas escreviam, pergaminhos, era orientado por Deus, pelos anjos, pelo Espírito do Criador. Ouviste que foi dito ao antigo: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Então, naquele tempo, você tinha que amar o próximo, aquele que morava no território de Israel, dentro do território de Israel. E quem fosse de outra nação, que fosse inimigo, eles tinham que aborrecer. Eles tinham que fazer o que? Eles tinham que lutar
eles tinham que destruir o outro exército, a outra pessoa. E hoje não é diferente, porque tem que proteger a pátria e tem que proteger a nação. Todo presidente tem que proteger a nação. Isso é uma palavra que tem que ter, né? Eles têm que proteger a nação. Toda nação tem um presidente e tem o seu exército para proteger a nação. Só que ele ensinou a pessoa a não ser ímpio entre si. Então você não pode ser ímpio. Se caso acontecer uma coisa dessa em Israel, eles têm que revidar, eles têm que lutar para não ser destruída a nação, ou eles, o povo deles, e em todo o país tem essas leis, essas normas. Só que você tem que ser uma pessoa que ama o seu próximo. Você tem que ser o quê? Justo ou justa e não ímpio. Se você for ímpio, você será jogado num lago que arde com fogo e com enxofre logo após a sua morte. Logo após a sua morte, você irá para o Hades, para o inferno, se você for ímpio, se você for uma pessoa ímpia. Eu já li o significado de ímpio. Ímpio é uma pessoa, é um desumano, é um desnaturado, uma pessoa insensível, é uma pessoa cruel, é uma pessoa que cometa barbaridade, é uma pessoa que tortura, e isso do ser humano, o seu próximo, o seu semelhante. Lembrando que o seu semelhante, você e o seu semelhante é semelhante de Deus. Se você triscar ou mandar fazer mal ao seu próximo, você não ficará impune. No grande dia você será castigado na terra, no dia determinado por Deus, e no grande dia você será castigado eternamente. Por isso que eu amo você, Deus lhe ama, Jesus lhe ama, Ele não quer que você seja uma pessoa ímpia. Ele quer que você seja uma pessoa justa, que ama o seu próximo, que faça o bem, que seja pacífica. Se você fizer um mal a uma pessoa, você não ficará impune diante de Deus. Você pode pedir perdão, mas você colherá sobre aquilo que você estiver feito. É Deus lhe orientando. No versículo 44, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Veja Jesus Cristo e Deus ensinando aquela multidão que seguia ele, o povo de Israel, a não ser ímpios. Veja que Deus, ele não quer que o ser humano seja ímpio, porque ímpio é algo, o ímpio ele será condenado, ele será julgado, isso, o Hades, que é o inferno, um lugar de ranger de dentes e de tormento, e logo depois ele sofrerá a segunda morte, a condenação eterna. Irá passar a eternidade num lago que arde com fogo e com enxofre. Deus e Jesus, ele não quer que o ser humano seja ímpio, seja pessoa ruim, cruel, que cometa barbaridade ou tortura contra o seu próximo. Quem faz isso não ficará impune. Se você tiver feito, você não vai ficar impune. Se eu tiver feito, eu não vou ficar impune. Qualquer pessoa de cima da terra não ficará impune. Será castigado e punido, colherá de alguma maneira aquilo que cometeu com alguém. É a realidade da Bíblia, viu? Que Jesus lhe ama, Deus abençoe. Deus não quer que as pessoas sejam ímpias, mas justas. Veja que Jesus ensinou as pessoas a amarem os inimigos. Por quê? Porque Jesus não quer que nós revide. Jesus não quer que você venha fazer mal àquele que se tornou seu inimigo ou àquele que é seu inimigo. Porque Ele não quer que você seja ímpio. Porque se você for ímpio, se você fizer o mal, mesmo sendo seu inimigo, você colherá. Porque quem planta, colhe. A Bíblia diz, tem a lei da semeadura. Tudo que eu plantar, eu vou colher. No sentido de Deus, da palavra, no sentido espiritual. Então, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus faz com que isso, tanto o sol como a chuva, desça sobre justos e injustos. Então o juízo é para os justos e os injustos, a salvação ou desprezo eterno. Pois se amardes os que vos amam, quem galardão tereis, não faz os publicanos o mesmo? Mas só que você tem que amar quem lhe ama também, lógico, é evidente. E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, o que fazer demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estáis no céu. Agora eu vou mostrar para você o que está em Apocalipse, para você ver. Apocalipse 21, no versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Por isso que Deus não quer que você faça, que você não seja ímpio.